Hora da Palavra de Deus, com o missionário evangelista Ricardo Bonitinho. O cantor pernambucano. É o nordestino de Cristo. Palavra da hora sexta. Jesus diante de Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo: És tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que o quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual que quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres nessa questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiam a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que quereis então? Que farei de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O sangue dele, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Aí nós ouvimos então a Palavra de Deus no seu apartamento. É o programa Palavra de Deus no seu apartamento. E a palavra da hora sexta, das 15 horas da tarde. Nós vemos aqui Jesus perante Pilatos. Jesus estava ali, foi levado injustamente diante do governador, e posteriormente o governador o levaria diante da corte maior do Poder Judiciário, para julgá-lo Jesus, e para julgar, e na verdade já com a decisão de condená-lo. Na verdade ele já estava condenado, porque a intenção deles não era apenas julgar, era condená-lo, porque ele se dizia o Filho de Deus e se dizia o Salvador do mundo e se dizia o justo. E eles viram que não havia ninguém igual a Jesus, com tanta justiça, com tanta verdade e com tanta veracidade. Então assim os judeus, por ciúme, aqui está escrito por ciúme, por inveja, eles então queriam levar Jesus diante da corte maior para injustamente
o crucificá-lo. Mas isso, na verdade, era para que se cumprisse as escrituras sagradas, porque isso já estava determinado pelo Pai, determinado por Deus, e Jesus já sabia que ele havia vindo para, com a sua morte na cruz do Calvário, resgatar a nossa vida da maldição, do poder maldito do pecado e das mãos de Satanás e do poder fracassado desse mundo. E então nós vemos aí o procedimento, o processo que Jesus passou, as injúrias, a tristeza, né? Muitas vezes a difamação e a injustiça de que ele estava ali sendo julgado e condenado por causa do pecado da nação. Não por causa dos seus pecados que ele não pecou, não por causa dos seus erros que ele não errou, não por causa das suas falhas que ele não falhou, não por causa das suas mentiras porque ele não mentiu. Jesus é o justo de Deus e veio para nos resgatar de toda essa maldição que havia sobre nossas vidas. E Jesus morreu depois ali de passar por todo aquele sofrimento, aquela vergonha, aquela injúria, e ser cuspido, ter as suas vestes rasgadas, ser injuriado e também ter aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Tudo aquilo ali representava, todo aquele sofrimento representava o meu pecado e o teu pecado, para que nós fôssemos justificados e livres. Mas a liberdade, ela tem uma consequência, a liberdade, ela tem um limite. Jesus nos fez livres, mas na intenção de que nós fôssemos livres para Deus, para agradar a Deus, e não livres para vivermos dissolutamente. Embora o mundo e as pessoas do mundo, elas gostam de viver dissolutamente. Tudo bem, você é livre, mas como a liberdade tem um limite, você e eu vamos ser chamados diante do tribunal de Deus para que nós venhamos prestar conta daquilo que nós vivemos. Se nós tivemos a intenção, se a nossa intenção foi realmente reconhecer Jesus Cristo, a sua morte na cruz e também a sua liberdade por Jesus Cristo, e não pelo físico, pelo corpo, pela vontade do ser humano, mas sim pela vontade de Deus. E se nós reconhecemos isso e entendemos por que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, então nós teremos um chamado para a vida eterna. E aqueles que livremente, claro, foram libertos para viver livre, mas se estão livres fora do reino de Deus e estão curtindo as coisas que consequentemente vocês sabem que não agrada a Deus, vão ser chamados para o Senhor vai chamá-los para prestar contas, e contas para condenação, porque toda liberdade, ela tem um limite. Liberdade não significa libertinagem, liberdade significa ser livre para escolher. Então você escolhe reconhecer o sacrifício de Jesus e aceitá-lo na sua vida, ou você escolhe não o sacrifício de Jesus, mas sim a liberdade para o mundo, a liberdade para você mesmo e a liberdade para as coisas que o mundo lhe oferece. Essa é a palavra de Deus hoje para você, e Deus está olhando para a sua vida, está olhando para a sua casa, está olhando para as suas atitudes, o que você está fazendo. Todas as coisas, elas estão sendo escritas e prescritas, vão ser prescritas, elas estão sendo escritas, e Ele vai prescrever diante de toda a nação, dizendo: sua vida, sua história está tudo escrita e escrito no livro da vida. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Momentos de oração. Vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai amado e querido, graças te damos pela tua presença conosco, e graças te damos também porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos dado vitória. Dá vitória aos nossos vizinhos, dá vitória àqueles que ouvem a tua palavra, e que a tua palavra seja, meu Deus amado, como o martelo que esmiuça a penha, Senhor, que possa arrebentar, meu Deus, quebrar corações de pedra, destruir corações, meu Deus, inimigos da tua palavra, e que a tua palavra penetre nos corações, converta, convença, ó Deus, o homem da justiça, do pecado e do juízo, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. Agora você fica com Eu Falei com Meu Deus.
Hoje pela manhã eu falei com meu Deus, derramei minhas queixas todas aos pés de Deus e falei para Ele: não me deixe sem luz, eu preciso crescer junto aos pés de Jesus. Hoje pela manhã eu falei com meu Deus, derramei minhas queixas todas aos pés de Deus e falei para Ele: não me deixe sem luz, eu preciso crescer junto aos pés de Jesus. O meu Pai não pode dar o que eu preciso pra viver. A mãe não pode ensinar o que eu preciso aprender. Na escola não tem a matéria do céu. Eu preciso é de Jesus, o meu amigo fiel. O pedido que eu fiz, seja como tu quer. Deus, que a minha família permaneça na fé. Abençoa a igreja e as crianças também. Deus, que a minha voz seja ouvida no além. O meu Pai não pode dar o que eu preciso pra viver. A mãe não pode ensinar o que eu preciso aprender. Na escola não tem a matéria do céu. Eu preciso é de Jesus, o meu amigo fiel. O meu Pai não pode dar o que eu preciso pra viver. A mãe não pode ensinar o que eu preciso aprender. Na escola não tem a matéria do céu. Eu preciso é de Jesus, o meu amigo fiel. Eu preciso é de Jesus, o meu amigo fiel. Aleluia. Jesus é o meu amigo fiel. E em breve voltaremos com a mensagem da Palavra de Deus. E o programa A Palavra de Deus no seu apartamento.